Bom, vamos à questão 70. Dessa vez eu já coloquei aqui o limite exponencial fundamental que vamos utilizar para resolver a questão. Como sempre, vamos tentar adaptar a expressão dada, manipulá-la, de forma que possamos aplicar o limite exponencial fundamental. Então, quando você faz uma comparação aqui, você observa que está bem diferente, né? Então, uma alternativa que eu vejo é dividir o numerador e o denominador por x, forçar o aparecimento desse x aqui. Ok? Então eu vou dividir o numerador e o denominador por x, e isso provavelmente vai nos levar a obter o limite fundamental duas vezes, tanto no numerador quanto no denominador. Então vamos fazer o que eu propus. Então isso daqui vai ser o limite de x menos 3 sobre x mais 2 também sobre x. Tudo isso está elevado a x, quando x tende para menos infinito. Então nós dividimos o numerador e o denominador por x. Na próxima etapa, eu vou distribuir cada um desses numeradores aqui em relação a esse x que está no denominador. Então, vamos lá, para entender o que foi que eu falei. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir x por x, dá 1, menos 3 sobre x. Sobre, mesma coisa, x sobre x, isso vai dar 1, mais 2 sobre x. Tudo isso para que a gente se aproxime o máximo possível. Repare que já está bem parecido, né? Tanto o numerador quanto o denominador, com a expressão original. Tudo isso está elevado a x, e x está tendendo para menos infinito. Conforme nossa promessa inicial, vamos separar em dois limites. Né? Então isso daqui vai ser igual, né? Limite da divisão é a divisão dos limites. Então isso daqui vai ser igual a divisão, limite em cima, de 1 menos 3 sobre x. Isso vai estar elevado a x. Lembrando que esse x que está aqui no expoente, ele pode se aplicar tanto ao numerador quanto ao denominador. Então tudo isso elevado a x, com x tendendo a menos infinito, sobre o limite de 1 mais 2 sobre x elevado a x, com x tendendo também a menos infinito. Eu vou chamar esse limite que está aqui no numerador de limite número 1. E o limite do denominador, limite número 2. Cada um desses limites será feito executando uma mudança de variável. Essas mudanças de variável eu vou colocar aqui do lado, nesse quadro aqui que eu estou fazendo. Ok? Então vamos começar, vou até dividir aqui. Vamos começar com o limite número 1. O limite número 1. Então, comparando esse limite número 1 com o limite fundamental, percebemos que no fundamental eu tenho 1 sobre x e aqui está menos 3 sobre x. Então, de acordo até com a nossa experiência em limites parecidos, a mudança de variável deve ser tal que o menos 3 sobre x se transforme em 1 sobre t. Ok? Dessa forma, você tem aqui claramente que o x ele é menos 3t. E mais ainda, já que o x tende para menos infinito, então o t ele vai tender para mais infinito, porque tem essa mudança de sinal aqui, né? As duas estão com sinais opostos. Então, quando o x vai para menos infinito, o t vai para mais infinito. Então eu vou circular o que é importante. Isso daqui é importante, a gente vai utilizar isso, e obviamente para onde o t está tendendo. Fica até mais claro para você ver para
t está tendendo quando você escreve t em função de x. Não é só para reforçar o que eu falei, porque pode ter ficado duvidoso. Então t ele é menos x sobre 3. Então, já que o x vai para menos infinito, com esse menos aqui o t vai para mais infinito. No caso da segunda mudança de variável, né, aqui do denominador, eu quero uma variável nova de forma que esse 2 sobre x ele se torne, digamos, 1 sobre u, para não usar a mesma letra. Daqui você conclui que o x é 2u e que esse u, né, ele tende também para menos infinito. Neste caso não há a troca de sinal que houve aqui, né? As duas vão estar com o mesmo sinal. Então o u ele vai tender para menos infinito e o x é 2u. Pronto. Agora eu vou aplicar essa mudança de variável. Então esse limite aqui de cima ele passa agora para a variável t e esse limite aqui de baixo ele vai para a variável u. Então isso daqui vai ser limite de 1 mais 1 sobre t. Lembrando que a mudança de variável ela foi feita exatamente para que esse menos 3 sobre x se tornasse 1 sobre t. Então no lugar do menos 3 sobre x eu coloquei 1 sobre t. Elevado a x, mais x é menos 3t. Menos 3t. O t está tendendo para mais infinito. E aqui no denominador, limite de 1 mais 2 sobre x, eu estou chamando de 1 sobre u. 1 sobre u. E aqui o u está tendendo para menos infinito, que a gente viu aqui. Tudo isso elevado a x, e x agora é 2u. Pronto. Agora é uma repetição de estratégias que utilizamos em limites anteriores. O limite aqui, então deixa eu colocar aqui o traço de fração principal. Traço de fração principal. O limite aqui no numerador, ele vai ficar limite de 1 mais 1 sobre t, com t tendendo a mais infinito. Tudo isso elevado a menos 3. Faltou um tzinho aqui, né? Repare que aqui eu tenho menos 3t. O mesmo menos 3t que está aqui, ele está aqui. Só fiz um desmembramento. Já o denominador, o que é que nós vamos ter? Limite de 1 mais 1 sobre u, mesma coisa. Elevado a u está tendendo a menos infinito. E tudo isso vai estar elevado ao quadrado. Pronto. Esse limite aqui é o fundamental. Isso daqui é o número e. Então você vai ter aqui o número e elevado a menos 3 sobre, aqui também é o número e, só que agora ao quadrado. Lembrando que tanto faz para mais infinito ou para menos infinito, ambos têm limite e. Ambos valem e. Então pronto. Agora é só fazer o que? Você vai fazer divisão de potência de mesma base. Divisão de potência de mesma base conserva a base e subtrai os expoentes. Então você vai ter menos 3 menos 2. Isso daqui vai dar e a menos 5. Ou, se você desejar, 1 sobre e a quinta. Aqui é a resposta.